Muito bem, shalom mais uma vez a todos vocês. Nós estamos aqui na congregação Har Zion, em Belo Horizonte, uma congregação judaico-messiânica, uma das primeiras a surgirem no Brasil, que já há praticamente 20 anos tem apregoado, levado o Evangelho, Bessorá, as boas novas anunciadas na Torá e nos profetas, tanto para os da casa de Israel, como para os das nações, os que temem a Deus entre as nações. Amados, o judaísmo messiânico, do qual eu faço parte com muito orgulho, já há praticamente 20 anos também, o judaísmo messiânico é um fenômeno, eu costumo dizer. É um fenômeno. Ao mesmo tempo que ele é algo relativamente novo, onde judeus creem em Yeshua como Messias e continuam vivendo como judeus, esse é o grande fenômeno do judaísmo messiânico. Não são hebreus cristãos, não são judeus cristãos. Sim, eles creem em Yeshua, mas eles continuam vivendo e testemunhando como judeus. Eles não deixam de ser judeus porque creem que um outro judeu é o filho de Deus. Isso faz de um judeu messiânico. Esse termo foi cunhado no século passado. Judeus messiânicos foi um termo cunhado no século passado para identificar o judeu que é discípulo de Yeshua do judeu que não é discípulo de Yeshua. Porque, a bem da verdade, todo judeu é messiânico. Todo judeu aguarda a vinda do Messias, não é? Todo judeu, creia ele que Yeshua é o Messias ou não, ele aguarda a vinda do Messias. Ele crê que o Messias é verdadeiro e existe. Está para voltar. Seja pela primeira ou pela segunda vez. Então todo judeu é messiânico. Todo judeu que crê em Deus e na Bíblia é messiânico. Porém, esse termo está sendo usado já há praticamente 100 anos, ou um pouco menos, para designar judeus que creem em Yeshua, Jesus como Messias. Esse movimento, ao mesmo tempo que ele começou a surgir no final do século XIX, com grandes rabinos reconhecendo Yeshua como Messias na Europa, em Israel, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele é um movimento novo, ele é um movimento muito antigo. Porque os judeus que creram em Yeshua existiram desde 2000 anos atrás. Aliás, sempre existiu, viu? Judeu que cria em Yeshua como Messias. A começar de Abraão, o primeiro judeu. Abraão, o primeiro judeu, foi o primeiro judeu messiânico. Ele teve um encontro com o Messias. Ele teve um encontro com o Messias. Quando ele estava lá naquele carvalhal, lá no meio-dia, descansando do sol. E vem lá aqueles varões conversar com ele. O relato de Gênesis diz que há um varão específico que se dirigiu a ele. Ele tem um tratamento especial. Alguns rabinos falam que foi o próprio Messias que fez uma visita ali para Abraão. Da mesma forma, Moisés, quando teve a experiência de Deus na fenda, ele foi colocado ali na fenda da rocha, naquele penhasco. Aquela experiência envolve também uma revelação do Messias. Josué, a mesma coisa. Todos os homens da Bíblia. Davi teve encontros com o Messias. Leia o Salmo 118. É considerado um salmo onde Davi expressa essa crença nele, no Filho de Deus. Seu filho Salomão, os profetas, enfim, judeu messiânico sempre existiu. Mas um grupo de judeus que creram em Yeshua como Messias, depois que o Messias veio, em carne, depois que o verbo, o davar, o membra, ganhou carne e sangue, e veio aqui habitar conosco, e aqui ficou 33 anos e meio, depois foi ressuscitado por Deus. Depois da vinda desse Messias, os seus seguidores em Israel foram muitos. Os evangelhos nos dizem que milhares e milhares de judeus nos dias de Jesus creram na palavra dele e creram na identidade dele como Messias, Filho de Deus. Então o judaísmo messiânico, ao mesmo tempo que ele é uma coisa nova para muitos de nós, ele é uma coisa antiga, ao mesmo tempo.
E o que tem acontecido? Nós temos o ressurgimento do judaísmo messiânico como um cumprimento profético. É profético isso, pessoal. Tem mais judeus que creem em Yeshua hoje do que jamais houve na história da humanidade. Tem mais judeus que creem em Jesus hoje do que existiu na época de Jesus mesmo. Você sabia disso? São milhares e milhares e milhares e milhares de judeus hoje que creem em Jesus como Messias e continuam judeus. Não adotam religião nenhuma, não trocam de religião, não trocam de costume, nem trocam de Deus, nem de Bíblia. Eles simplesmente se tornam discípulos do Messias de Israel. É um cumprimento profético? É. Isso é um bom sinal? É. Porque mostra que nós estamos chegando próximo à conclusão, à restauração de todas as coisas. Agora, ao mesmo tempo, se nós começamos a reproduzir o ambiente do primeiro século, porque judeu crente em Jesus existia mais no primeiro século, não foi? Há 30 anos, há 20 anos, você ouvia falar de judeu crente? Vocês brasileiros estão me ouvindo aqui, você já ouviu há 15 anos, imagina você há 15 anos, na igreja que você frequentava ou frequenta, você já tinha ouvido de judeu crente? Você nunca tinha ouvido disso. Então é uma coisa que ressurgiu. É uma coisa nova. Apesar de ser uma coisa nova, que tem raízes muito antigas, ele representa que a igreja está voltando a ser como aquela igreja nos dias dos apóstolos. Porque lá tinha judeu crente. Inclusive eles eram maioria. Então quando você começa a ter judeu crente de novo na igreja, é um bom sinal. Que a igreja está voltando a ter aquele ambiente do primeiro século. Porém, se você começa a reproduzir o ambiente do primeiro século, pessoal, se você começa a ter os ingredientes que existiam lá no primeiro século, automaticamente você irá ressurgir com o quê? Com os problemas que só existiam no primeiro século. Quase todas as cartas de Paulo, ele combatia um grupo específico de gente. Ele combatia vários grupos. Várias teologias, várias heresias eram combatidas. Mas um grupo específico, Paulo combatia em quase todas as cartas. Eram os que queriam impor sobre quem não era judeu a necessidade de conversão ao judaísmo para o sujeito ser um crente em Jesus. Por um cara de outra nação entrar na aliança com Deus, esse grupo exigia que o sujeito se convertesse ao judaísmo formalmente e guardasse toda a prescrição de Deus dada para o judeu. Nós não tínhamos, até pouco tempo, a incidência desse grupo na igreja. Ele some com a destruição de Jerusalém lá no ano 70, e depois, com o passar do século, ele vai sumir. No século IV já não tem praticamente esse grupo mais na igreja. Então a igreja ficou aí praticamente 1.600 anos sem ter esse grupo que Paulo escrevia contra ele. Agora, eu tenho uma novidade para você, esse grupo está aí e com força total. Diga, misericórdia. Esse grupo está aí e com força total. E a presença dele em nosso meio, ao mesmo tempo que me alegra, porque se está tendo esse problema é que a igreja está parecendo com a igreja do primeiro século. Ter os problemas do primeiro século é bom. Por quê, hein? Porque as soluções já nos foram dadas. O resultado, a salvação, a resolução do problema já foi dado pelos apóstolos. Mas é uma coisa perigosa, porque esse grupo, pessoal, arrebanhava muita gente no primeiro século, e muita gente no segundo século, e muita gente no terceiro século. Leia Efésios e Gálatas.
Tem gente que lê Gálatas e Efésios achando que Paulo está escrevendo contra o judaísmo, contra os judeus, contra Israel, contra a lei. Não, Paulo estava escrevendo era contra esse grupo. Que às vezes nem judeus eram. Eram pessoas que não eram judias, tinham se convertido ao judaísmo e começavam a oprimir todo crente a guardar tudo, a fazer tudo, a ser mais judeu do que o judeu, a ser um super judeu. Paulo combatia era esse grupo. Então, quando Paulo fala lá palavras duríssimas contra a circuncisão, por exemplo, quando ele fala, olha, se vos deixar de circuncidar, vocês estarão afastados da presença de Cristo. Se você não sabe a quem Paulo está falando, você vai achar que Paulo estava sendo contra a circuncisão do judeu. Como a maioria do cristianismo pensa. Mas como é que o mesmo Paulo lá em Gálatas é contra a circuncisão e lá em Atos ele mesmo circuncida Timóteo? Como é que o mesmo Paulo é contra as leis alimentares, segundo a interpretação cristã, lá em Colossenses capítulo 2, e o mesmo Paulo fala lá diante do Sinédrio, eu sou judeu, fariseu, filho de fariseu, e não fiz nada contra a prescrição dos nossos pais, ou as tradições, ou a lei de Deus. Por que a pessoa surge com esse ensino? Porque ela não tem o contexto. Ela acha que Paulo está pregando contra a lei, mas na verdade Paulo está pregando contra um grupo que já está no nosso meio nos dias de hoje. E se você não aprender a conhecer esse grupo, pessoal, você tem o perigo de ser seduzido pelo discurso, que é um discurso radical, mas é um discurso que atrai pessoas que gostam de um radicalismo. E a melhor maneira de nós definirmos qual é esse verdadeiro judaísmo messiânico, a melhor forma de você definir como identificar um judeu messiânico verdadeiro do judeu messiânico falso, é basear-se no único elemento que nós temos para discernir a verdade. Qual é? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se nós sabemos que esses grupos atuavam muito lá nos primeiros séculos, se diziam judeus, mas não eram, mentiam, eram congregação do adversário, nós temos que saber então identificar esses grupos hoje. E há na Bíblia identificações claras para você conhecer um trabalho autenticamente judaico-messiânico de um trabalho que não é judaico-messiânico, mas quer se apresentar como um trabalho judaico. No Brasil já há muitos, viu? Muitos. Muitos. Que se dizem congregações judaicas, judeus messiânicos. Outro dia me enviaram um e-mail. Mateus, você conhece esse rabino messiânico? Aí estava lá a foto do cara num programa de televisão. Eu não sei como é que esses caras conseguem entrar nessas televisões assim. Isso é ignorância de quem convida, né? Que não pede referência, não quer saber. O camarada chegou, olha esse rabino messiânico. O cara dando entrevista na TV comunitária de uma cidade do interior. Rabino messiânico de meia tigela, pessoal. De meia tigela porque saiu daqui. Eu conheço o sujeito. Chegou aqui, não é rabino nada, nunca estudou para ser rabino, nem sabe o que é rabinato. Tem minhas dúvidas, até se judeu é, para mim não é também. Mas está aí, ó, dando entrevista no programa de televisão, de que pai tudo. Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm uma preocupação em colocar a palavra como o elemento divisor de águas. Então o objetivo dessa palestra é trazer clareza para você identificar o verdadeiro judaísmo messiânico. O verdadeiro judaísmo messiânico não é segundo Mateus, não. É segundo a palavra. É segundo as escrituras. Você vai identificar na Bíblia o que é um judeu.
E o que é o judaísmo messiânico? Então vamos começar aqui nosso estudo com premissas. Preste atenção nas premissas que nós vamos estudar aqui antes de te ensinar a identificar o verdadeiro judaísmo messiânico. Veja esse texto aqui lá de Gênesis capítulo 12. Ele mostra a origem do povo judeu. O chamado de Abraão, o primeiro judeu. Dele Deus fez uma nação chamada Israel. E olha por que Deus criou essa nação. Deus criou com um propósito? Criou. Para essa nação ser melhor do que as outras? Não. Olha o propósito da criação de Israel, lá atrás. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Serás tu uma bênção. O que isso significa, hein? Que ele vai ser uma bênção. Significa que Deus vai abençoar os que abençoarem a ele e vai amaldiçoar os que amaldiçoarem a ele. Nele, Abraão, no povo judeu, serão abençoadas todas as famílias da terra. De maneira muito simplória, qual foi a razão da criação do povo judeu? Para que Deus criou o judeu? Para abençoar a sua vida. Para abençoar a sua família. Além de abençoar, Deus tinha outros propósitos para a criação de Israel? Tinha. Olha aqui esse texto lá de Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então vocês, isso aqui Deus falando para Israel, para o judeu, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, e Goi Kodesh, nação santa. Agora eu estou indo mais além. Não só o judeu foi criado para te abençoar. O judeu foi criado para ser um reino de sacerdotes. Opa! O que faz um sacerdote? Qual é a função de um sacerdote? Você pode me dizer? Servir de representante, intermediário, mediador, responsável. O sacerdote é responsável por representar Deus diante do povo. O sacerdote é responsável por mediar o contato de Deus com o povo. O sacerdote é responsável pelo ensino da lei de Deus para o povo. Você acha que um sacerdote lá nos dias do templo, que o levita lá no dia do templo, ficava só queimando boi, queimando cordeiro? Não, meu amigo, eles tinham aulas diárias no templo. A função do levita era ensinar a Bíblia. Ensinava o povo a ler e escrever. Ensinava o povo a lei de Deus. O sujeito tinha alguma dúvida, ele não ia no Procon, nem no juizado especial, não, ele ia no templo. Perguntava ao levita, ao sacerdote, o que eu faço? O que diz a lei de Deus sobre isso? Responsabilidade de ensinar o povo a lei de Deus. Outra função do judeu, ser sacerdote. E ser santo, olha lá, nação santa, não é? Ele só consegue ser nação de sacerdote, ele só consegue ser bênção. O que Deus fala lá em Êxodo? Olha aqui, se ele guardar o quê? A minha aliança. Ele tem que estar na posição correta para ele cumprir a missão dele. Senão fica difícil. Outra missão de Israel, retirado lá de Isaías. Leia aqui comigo. Eu, Adonai, te chamei em justiça, falando aqui em relação ao povo judeu. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei o quê? Mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, as nações. Para abrires os olhos aos cegos,
tirares da prisão o cativo do cárcere, e do cárcere os que jazem em trevas. Esse texto é aplicado ao Messias, ao ungido de Deus. Porém, o Messias, pessoal, para Israel, ele representa a missão de Israel. O Messias representa Israel para a humanidade. O Messias representa Israel cumprindo isso aqui. O que aquele justo chamado Simeão, quando ele pegou o bebê Yeshua, e apresentou Yeshua lá no templo, ao 40º dia, o menino foi apresentado no templo. E esse Simeão pega das mãos de José o menino, e levanta o menino para o céu, e diz o quê? Despede, Senhor, agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O quê? O que mais? Luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Glória em hebraico quer dizer kavod, peso, conteúdo. Glória é conteúdo. Israel, para ter esse conteúdo aí, para ter essa responsabilidade aqui, ó, é só no Messias. Então nós vimos aqui 3 funções de Israel: abençoar a sua vida, ser responsável pela sua vida diante de Deus, para te ensinar a Bíblia, para te guiar no caminho certo, e ser luz na sua vida. Mateus, são também funções do Messias? São. São também funções de todo crente em Jesus? É. Mas foram missões dadas a Israel irrevogavelmente. Agora eu digo uma coisa aqui para você. O camarada é judeu. Recebeu esse legado todo aí, essa responsabilidade toda aí. Agora esse judeu aceita a Yeshua como Messias. Ele se torna um judeu completo, um judeu pleno, não é? Um judeu cheio do Espírito Santo. Você não acha que agora, como judeu messiânico, é que ele vai conseguir cumprir isso aqui de forma correta? Ou você acha que pelo fato de ele ser messiânico, ele tem que jogar isso tudo aqui no lixo? Ele não precisa mais abençoar a vida de ninguém, ele não precisa mais ser responsável pela vida de ninguém, ele não precisa mais ser luz para nação nenhuma. Não, muito pelo contrário. Agora que o camarada é messiânico, é em Yeshua, é agora que ele tem que cumprir com a obrigação de todo judeu. Porque agora ele tem como fazer isso. Antes ele não tinha. Ele não estava conseguindo guardar a aliança, ele não estava conseguindo obedecer os mandamentos, ele não estava conseguindo amar a Deus. Agora em Cristo, em Yeshua, no Messias, ele pode. Então agora ele é um judeu completo. O que significa isso? Agora eu posso ser aquilo que Deus me criou para ser. Que é isso aqui que eu dei. Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o verdadeiro judeu messiânico. O verdadeiro judaísmo messiânico enxerga a doutrina de Yeshua, o ensino de Yeshua e dos apóstolos como autoridade divina, tal como a Torá e os profetas. Esse é o principal argumento, esta é a principal dica para você identificar o verdadeiro judeu messiânico do falso. O verdadeiro judeu messiânico tem Yeshua e as pessoas que Yeshua ordenou, os apóstolos, como autoridade divina sobre a vida dele. O verdadeiro judeu messiânico, a lei de Yeshua, a interpretação da lei que Yeshua deu e a interpretação que os apóstolos deram de Yeshua, o verdadeiro judeu messiânico tem isso como pedra imóvel, como base, como pilar. Os ensinos de Paulo são tão importantes para mim quanto o livro de Êxodo, quanto o livro de Deuteronômio, quanto o livro de Gênesis, quanto o profeta Isaías ou os Salmos de Davi. As palavras de Pedro, para mim, são tão importantes quanto a revelação de Deus no Sinai. A forma como Yeshua ensinava a Torá, para mim, é a forma como eu devo guardar a Torá. Mateus, e se eles tiverem ensinado alguma coisa contra a Torá? Não ensinaram. Nem Yeshua, nem os que ele ordenou, ensinaram nada que fosse contra a Torá.
e os profetas. Nada. Tudo eles ensinaram dentro da sabedoria divina, conforme a lei dos profetas, conforme a lei de Moisés. Tudo. Lá em Atos 2:42 diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Tem gente que fala assim, tem judeu, messiânico, que fala assim, eu guardo as palavras de Yeshua, mas os apóstolos eu não concordo muito com Paulo, não. Eu não concordo muito com o que Pedro escreveu ali, não. Mas como é que pode isso? Você crê em Yeshua e não crê na pessoa que ele ordenou para poder ensinar, para poder continuar o legado? Se você crê em Yeshua, você tem que crer naquele que ele ordenou. E todos os apóstolos foram ordenados pessoalmente por Yeshua. Todos. Até Paulo, que vem depois, foi ordenado por Yeshua também. Ele usa isso como argumento. Ele se defende. Nossa, vocês estão falando que eu não sou apóstolo porque eu vim depois, mas eu fui ordenado pelo próprio Cristo também. Ele fala isso. Nós temos dois tipos de apóstolos nas Escrituras. Um é o ministério apostólico, que Paulo lista lá em Efésios. Ministério apostólico, o camarada que vai, ensina, itinerante, planta congregações, admoesta, qualifica, pastoreia, é o apóstolo. Ministério apostólico, apóstolo, ministério apostólico. Mas tem outro tipo de apóstolo, que foi Tiago, João, Pedro, Paulo. Quem foram esses? Os que Yeshua ordenou pessoalmente para serem autoridade no seu lugar. Esses eram os apóstolos. Antigamente, se você falasse assim, eu sou um apóstolo, lá nos dias de Cristo, significava que você o quê? Andou com ele. Se andou com ele, foi ordenado por ele como autoridade. Na autoridade dele você ensina, você faz, você prega. Então tinha uma diferença muito grande. Por isso que hoje eu tenho muito medo das pessoas que se dizem, se apresentam, se identificam como apóstolos. Não é que é errado. Claro que tem ministério apostólico, se você tem pastor, você tem também um apóstolo, tem um profeta, tem um mestre. Agora, cuidado para você não querer usufruir da mesma autoridade que os apóstolos tinham lá atrás. Se você é chamado de apóstolo porque você realmente viaja e cuida de várias congregações, parabéns, está certo. Agora, se você se deu o nome de apóstolo simplesmente para ter uma autoridade elevada acima dos pastores, para ser acima do pastor, está errado. Isso não existe. Porque esse tipo de apóstolo aí, que era autoridade mundial, só lá em Jerusalém. Só lá no primeiro século. Esse tipo de apóstolo, autoridade eclesiástica, não existe mais não. Então, cuidado. É isso que diferencia o judaísmo messiânico de outros grupos para-eclesiásticos. Usei essa palavra aí. O que é para-eclesiástico? Fora da igreja. Um camarada que se diz judeu messiânico e não respeita, não acata o que os apóstolos ensinaram, o que os representantes de Cristo, de Yeshua ensinaram, não é judeu messiânico. E outra, não é parte da igreja também não. Porque a igreja de Cristo acata a admoestação de quem Cristo ordenou. De quem Cristo deu a unção para ensinar. Se você fala que acredita em Cristo, mas não acredita na palavra de Paulo, de Pedro, você já não acredita em Cristo. Porque quando Pedro fala, ensina, é como se Yeshua estivesse ensinando. Como quando Paulo ensina e fala, é como se o próprio Yeshua estivesse ensinando. Eles são representantes, apóstolos de quem? De Cristo. Não existe você não concordar com Paulo e concordar com Cristo. Eles estão falando a mesma língua. Se você não concorda com um, você também não concorda com o outro. Qualquer pessoa que alega ser discípulo de Yeshua, qualquer um, judeu ou não judeu, mas não considera nem acata os ensinos de Yeshua, ou os ensinos daqueles a quem Yeshua ordenou, os apóstolos, essa pessoa não faz parte do corpo. Ela é para-eclesiástica. Ela não faz parte da igreja. Só é parte da igreja quem acata a Torá, os profetas, os ensinos, Yeshua e os apóstolos. Esse é a igreja.
Como eu disse, os apóstolos têm a mesma importância para o verdadeiro judeu messiânico do que a Torá, do que os profetas. Então vamos agora ver aqui atitudes que os judeus messiânicos tinham lá atrás. Pessoal, você entende o que eu estou querendo dizer aqui? O judeu messiânico verdadeiro, ele tem restituído dentro dele a função de todo judeu. E se ele tem os judeus crentes lá do primeiro século, os apóstolos, como exemplos para ele, ele vai querer agir igual os apóstolos agiram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, como judeu messiânico, tenho para mim como exemplo os apóstolos. Claro, além de Deus e da sua palavra, além do próprio Messias Yeshua, mas na prática, quem foi mesmo para a Seara, quem viajou levando a palavra, quem enfrentou problemas que Yeshua não precisou enfrentar, porque ele não saiu de Israel, foram os apóstolos. E se eles tinham a unção de Yeshua, eles decidiram por intermédio do Espírito de Deus. Então, tudo o que eles fizeram, tudo o que eles disseram, como eles se comportaram, isso é exemplo para mim, como judeu messiânico. Sim, eu valorizo os sábios do meu povo, os rabinos do meu povo, eu valorizo os escritos do Talmud, os Midrashim, a Mishnah. Vocês sabem aqui, quem me conhece sabe como que eu amo esse material, como que eu estudo esse material, como que eu gasto tempo nesse material. Fui fazer mestrado em Israel, na Universidade Hebraica de Jerusalém, para poder aprender mais sobre esses homens. E o meu mestrado foi de judaísmo no primeiro século. Mas apesar de eu gostar desses homens, desses materiais, e estudar e aprender muito com eles, esse material todo, essa tradição toda judaica, esse legado todo, que é bom, não é autoridade para a minha vida. Não pode ser. Autoridade para a minha vida é só a palavra de Deus. E no contexto correto. Nenhum rabino tem autoridade sobre mim, mais do que o Papa tem autoridade sobre mim. Nenhuma. Eu aprendo, eu respeito, eu estudo. Mas não são autoridade para a minha vida. Autoridade para a minha vida é só a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos foi legada por homens de Deus, como os apóstolos. Então é autoridade para mim. Uma das características do verdadeiro judeu messiânico, pessoal, atenção, veja ali comigo, a responsabilidade para com a igreja. Ah, meu amigo, isso é o que mais falta hoje em dia no judaísmo messiânico, no verdadeiro mesmo. Falta, porque não se espelham nos apóstolos, não se espelham em Yeshua. Os apóstolos, aqueles judeus lá do primeiro século, crentes em Yeshua, cheios do Espírito de Deus, eles se sentiam responsáveis por aquelas comunidades fora de Israel. Responsáveis por admoestar, por corrigir. Meu irmão, 80% das cartas paulinas é correção doutrinária. Está corrigindo. Para que você acha que ele tem que enviar carta? Só para elogiar e saudar? Sim. Mas lê o restante do conteúdo das cartas. Corrigir, guiar, admoestar, ser mediador, ser responsável por eles. Por que Paulo, Pedro, João tinham essa responsabilidade? Porque, como judeus, eles voltam a ter em Cristo a responsabilidade de todo judeu, ser reino de sacerdotes e nação santa. É minha responsabilidade sim a igreja. Judeu messiânico, é sua responsabilidade sim a igreja. Assim como era para os apóstolos. Teve um que escreveu uma bobagem outro dia falando, para que esses judeus messiânicos têm que ficar perturbando, querendo ensinar para a igreja? Não pode ficar só entre eles judeus lá, não?
Não pode ser só eles, judeus, lá fechados dentro da sinagoga deles. Para que eles têm que ficar querendo restaurar a igreja? Fique lá entre eles. Feche-se lá nas sinagogas. Fechem-se lá nos seus locais de culto. Para que ficar querendo ensinar? Ah, por isso aqui, meu amigo. Porque os apóstolos me deram esse exemplo. Eu estou querendo seguir um exemplo apostólico. Por isso. Eu estou querendo seguir aquilo que o judeu messiânico lá do primeiro século fazia. É minha responsabilidade. Ah, mas eles não aceitam vocês como... Não interessa. O mundo não aceita Israel como povo escolhido. E isso não faz com que Israel deixe de ser povo escolhido. Você sabia? 2% do mundo só acredita que Israel é o povo escolhido. E daí? Muda o fato de Israel não ser o povo mais de Deus? Então, olha, isso não é problema. Ah, mas a igreja não aceita vocês. A igreja não quer ser restaurada. Eu não estou perguntando se você quer, não. É igual meu filho Daniel. Daniel, vai dormir. Aí agora ele está falando, pai, eu não quero dormir nunca mais. Eu falei, meu filho, eu não estou perguntando se você quer, não. É hora de dormir, você vai dormir. Tem que falar, não quer. A igreja é a mesma coisa. Igreja, chegou a hora da restauração. Isso é profético. Chegou a hora, pessoal. Chegou a hora. Talvez fosse melhor ter sido um pouco depois, para eu poder viver mais a minha vida como pessoa normal. Talvez seria melhor ter sido antes. Ah, é agora! Se é plano de Deus, se é propósito de Deus para que a igreja volte à sua origem e entre de novo na plenitude que ela tinha lá no primeiro século, é agora, não tem que querer não. A palavra está sendo dada, a administração está sendo dada. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça! Não vou me estressar, não vou brigar, não vou me... né? Não, a minha obrigação é dizer. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, não ouve. Mas eu não posso deixar de falar, você entende? Mas não é só falar não, viu? Porque falar mal, todos desses grupos aí falam mal. Não é isso. A autoridade quem dá é Deus. A autoridade quem dá é o comportamento. Olha aqui comigo. Se os apóstolos no primeiro século se preocupavam em admoestar, ajudar e guiar os crentes não judeus fora de Israel, isso também os judeus messiânicos hoje devem fazer. Devem fazer. Apesar de nós não termos uma autoridade apostólica como o primeiro século, mas eu posso exercer a minha função de judeu ajudando comunidades não judias. É o que nós, o Ensinando Sião, tentamos fazer. É que o Rabino Shulam, há mais de 40 anos, tem feito ao redor do mundo. Viaja, fala, ensina comunidades fora de Israel a lerem a Bíblia no contexto certo. Ensina comunidades fora de Israel sobre o judeu e Israel nos planos de Deus. Está só viajando. Quer saber um segredo? Judeus messiânicos ou pretendentes querem saber um segredo? Só tem sucesso como judeu messiânico. O ministério judaico messiânico que tem sucesso é aquele que cumpre a obrigação dele em relação à igreja. Pesquise. Os maiores judeus messiânicos da atualidade são judeus que têm ministérios para auxílio à igreja. Os que se fecham aí só no seu judaísmo, preocupados só com eles mesmos, nascem e morrem e não muda nada. O judeu que aceita essa responsabilidade e que assume o mandato e que põe o pé na estrada, esse aí Deus prospera. Por que Deus prospera? Porque ele começa a entrar de novo no propósito do judeu. Aí Deus abençoa. Então, o trabalho judaico messiânico, se querem crescer, comecem a se preocupar com a igreja. Comecem a ensinar, comecem a se disponibilizar para a igreja. Eu me disponibilizo. Meu pai se disponibiliza. Todo mês nós temos eventos que somos convidados para ministrar.
Não me julgo melhor do que ninguém, não me julgo mais capaz que ninguém. Agora, eu tenho um conteúdo para dar. Eu tenho uma mensagem que eu tenho que dar. Que é a minha obrigação dar. E tem gente que quer ouvir, então eu vou falar. Enquanto tiver gente que quer ouvir, nós vamos falar. Que é a nossa missão. Se os apóstolos combatiam o antissemitismo e o antinomismo, antinomismo é a teologia contrária à lei, não é? Que Deus não tem mais lei, que Deus acabou com a Torá. Então, se eles combatiam o antissemitismo e o antinomismo nas comunidades de não-judeus em Cristo, sem, no entanto, excluí-los do corpo do Messias, isso também faremos. Ah, pessoal. Uma outra qualidade característica do judeu messiânico é essa. Ele sabe exortar, ele sabe ensinar, ele sabe guiar em amor. Considerando aquela comunidade que ele está lá tendo que exortar de um pecado terrível, mas considerando aquelas pessoas o que? Parte do corpo de Cristo. Podem não estar ainda doutrinariamente afiados, alinhados, mas são parte do corpo de Cristo. A maioria ali teve experiência sim de novo nascimento, e você não pode simplesmente excluí-los, como povo de Deus também, simplesmente porque eles não têm ainda um conhecimento adequado de uma certa doutrina. Você não pode excluí-los. Você não pode falar que um camarada não faz parte da igreja porque ele fala Jesus e não fala Yeshua. Esse tipo de opressão, os apóstolos nunca fizeram. Você não pode excluir um camarada porque ele batiza aspergino e o batismo original era com imersão. Tudo bem, tá, o batismo original era com imersão, mas ele não pode ser excluído só porque ele batiza aspergino. Por quê? Até mesmo o judaísmo tinha batismo por aspersão. Quando não tinha tanque, tinha que aspergir mesmo. As pessoas ficam apegadas a essas picuinhas e com mosquitos e engolem o quê? Camelos. Deixam de fazer coisa que é muito mais importante que não está fazendo. Fica preocupado aí, debatendo, brigando, excluindo por causa de besteira. Então o judeu messiânico exorta sim, ajuda sim, ensina sim, mas você é meu irmão. Eu estou te exortando, eu estou te ajudando, eu estou te dizendo, porque você é meu irmão. Porque nós estamos juntos. Porque você é minha responsabilidade. E se você é minha responsabilidade, eu não vou te jogar no lago de fogo e enxofre da Babilônia. Que agora é assim, né? Tem uns que falam que é judeu messiânico, que falam que todo o cristianismo é Babilônia. Tudo é Babilônia, está tudo perdido, tudo no fogo, no inferno. Tudo é Babilônia. Eu sou a verdadeira religião, eles falam, a verdadeira religião. Isso não é judaísmo messiânico não, pessoal. Isso aí é outro tipo de seita. Não tem nada a ver com o que Yeshua ensinou, com o que os apóstolos ensinaram. Ou você acha que a igreja lá em Roma agia de forma certa? Ou você acha que a igreja lá em Corinto vivia 100%, hein? Você acha que a igreja lá em Éfeso, a igreja que João pastoreou, você acha que vivia 100%? Você acha que não tinha problema? Meu amigo, você cairia para trás se eu dissesse para você os problemas que essas comunidades tinham. Seja doutrinário, seja comportamental. Coisa braba mesmo. Como o carioca, braba mesmo. Braba. Mas nem por isso os apóstolos deram um certificado de excomungação. Como é que fala isso? Excomungados. Excomunhão. Tão excomungados. Porque não acreditam no sei o quê. Porque acreditam na trindade, não sei o quê. Aí, dá o certificado de excomunhão. É isso que os apóstolos fizeram? Meu amigo, vou te falar uma coisa. A igreja lá em Roma, quando Paulo escreve para eles, estava muito pior. Mas muito mais pior. Muito pior. Muito mais pior. Do que hoje. E nem por isso Paulo excluiu-os, né? Admoestava. Ele era rígido quando precisava ser. Viu? Não fica dessa turma aí do deixa disso, não. Eu acho que no meio teológico tem a turma do deixa disso. São os covardes.
vê uma pessoa tentando defender o argumento, tentando combater uma heresia, aí fica só assim, gente, não briga, não faz isso, nós somos tudo amor, cadê o amor no corpo de Cristo? Deixa, nós temos que pregar é Jesus. Não é bem assim não. Tem tipo de ensino aí que você tem que combater sim, tem que gastar tempo sim. Não se acovarde não. Siga o exemplo dos apóstolos. Tem coisa que você tem que se posicionar mesmo. Não é deixa disso não. Tem gente que tem que ser combatida sim. Gente não, doutrinas. Você não vai combater ninguém. Você vai combater doutrinas, como os apóstolos combatiam. E vocês têm sorte que os apóstolos não estão vivos hoje. Porque se estivessem vivos hoje, a admoestação deles, lê o Novo Testamento. Afastai-vos dos cães. Quanto a fulano e Beltrano, já entreguei a Satanás, para ver se no final eles se arrependam. A coisa não é assim não. Quando precisava defender, isso é que é ser responsável. Isso é que é ter ciúmes. Você não tem ciúme da sua esposa? Um bom ciúme, né? Um bom ciúme. Bom ciúme existe, é o zelo. Eu tenho zelo pela minha esposa, pelos meus pais, por vocês da minha congregação. Mexeu com vocês, mexeu comigo. Vocês são minha responsabilidade. Então, isso tem que voltar a existir entre os judeus messiânicos. Não excluir. Se os apóstolos não excluíam, mesmo essas comunidades estando em pecados, eu também não vou excluir. Eu vou exortar com amor. Agora, tem sempre o ultimato de Deus, né? Quem dá o ultimato não é você. Esse é o erro da pessoa. Ela quer dar o ultimato. Se vocês não passarem a crer no que eu estou ensinando, vocês não são mais igreja de Cristo. Você não vai dar ultimato nenhum. Sua função é apresentar o ensino. Quem dá o ultimato é Deus. Lembra lá em Apocalipse, capítulo 2, a admoestação às igrejas? Quem deu o ultimato foi o próprio Cristo. Estava tudo cheio de pecado as 7 igrejas. Aí Deus vai lá e fala através do seu mensageiro, fala para João, para falar com o mensageiro de cada uma das igrejas. Tem gente que fala que é anjo, né? Mas não é anjo não, ele é mensageiro mesmo, representante de cada uma das igrejas. Aí foi lá o ensino para cada uma delas. Você viu lá os problemas? Péssimos, não é isso? Mas ainda eram consideradas igrejas. Quem deu o ultimato? Foi Cristo. Cristo que falou, se eles não consertarem isso aqui, eu vou removê-los. Eu vou apagar o candeeiro. Não é você. Você não tem autoridade para isso. Quem é você para falar quem é ou quem não é igreja? Você só pode dizer isso em relação a comportamento. Em relação a quem se diz igreja e não é. Se um camarada fala que é parte da igreja e não acata o que os apóstolos ensinaram, não é parte da igreja. Aí você pode falar. Mas tem que ter amor, tem que aprender a exortar com amor, sem exclusão, sem excomunhão. Vamos lá, o próximo termo. Se os apóstolos combatiam falsos líderes, líderes rebeldes, soberbos, que sorrateiramente com falsas lisonjas traziam divisão ao corpo, fosse com idolatria ao judaísmo ou com o ensino antissemita, isso também nós faremos. Isso também eu vou fazer. Se combatia, gente, o que tinha mais no primeiro século era líder rebelde. Por que encaixava na condição de rebelde? Porque ele não aceitava a autoridade apostólica. O Paulo ia lá ensinar, Apolo ia lá ensinar, Marcos ia lá ensinar, Pedro ia lá ensinar. O que o camarada fazia? Falava, não é bem assim não. Não é bem isso não, gente. Deus fala com todo mundo. Por que vocês acham que os apóstolos são mais santos que nós? Deus fala comigo também. Deus não faz acepção de pessoas. Então não é bem assim não. Aí o camarada começava com esse discurso, com esse papo furado, e saía fora da submissão da autoridade apostólica. Rebelde. E aí os apóstolos trabalhavam firme em cima desse pessoal. O que eles combatiam? Idolatria ao judaísmo. Tinha, pessoal. Você acha o quê? Tinha idolatria ao judaísmo.
Aliás, se eu quiser tirar o meu kippah aqui. Aí você pode falar, mas você está na sinagoga sem kippah. Sim, eu honro a tradição e eu sempre uso esse kippah, que é uma tradição bem recente, mas que é uma tradição que tem vestígios bíblicos, que tem origens bíblicas também, identifica hoje o judeu, não tem nada contra ela. Eu guardo sim. Guardar as boas tradições, eu guardo sim. Agora, essa tradição não é autoridade para a minha vida, não. Se eu tirar esse kippah agora e continuar pregando sem kippah, eu vou ter menos unção do que antes com o kippah? Estou pecando por não usar um kippah aqui na congregação? Então, esse tipo de idolatria ao judaísmo, idolatria à tradição judaica, os apóstolos também combatiam. Tem que ser uma coisa com bom senso, pessoal. Yeshua falou, aprende sim com os escribas e fariseus, mas não comece a imitar eles nas faltas. Não imite-os nas suas faltas. Então nós temos aqui alguns exemplos de passagens onde os apóstolos estão exortando esse tipo de comportamento ou doutrina. Não vamos ler aqui por causa do tempo. Já estamos encerrando. Se os apóstolos convidavam comunidades de não-judeus em Cristo a celebrarem as solenidades judaicas como memoriais e imagens, sombra, viu? Sombra quer dizer imagem. Das coisas que hão de vir, assim também faremos. Então está aí. O exemplo para o judaísmo messiânico está aí. Por isso nós convidamos. O Ensinando de Sião nasceu, o Ministério Ensinando de Sião nasceu com essa premissa aqui. Alugamos um teatro, colocamos outdoor na cidade e dissemos, venha celebrar a festa da Páscoa conosco. Porque Yeshua, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. E ponto final. E quem quis vir, foi. E por que Deus abençoou e prosperou? Porque é vontade divina, é missão apostólica. Ah, mas não é obrigação da igreja. Não, concordo, não é obrigação. Não foi mandamento apostólico para a igreja. Nenhum apóstolo obrigou a igreja a celebrar festa nenhuma. Mas eles convidaram as congregações a guardarem as festas, como memoriais. Como é que eu sei disso? Pelos textos que eu estou listando aqui. 1 Coríntios 5:8. Celebremos, pois, a festa, meus irmãos de Corinto, não com o velho fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da bondade, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, sim, foi imolado por nós. Está convidando. E eu sei pelos escritos dos pais da igreja, que eles levaram a sério esse convite. E até o século III celebravam, no 14º dia do mês de Nissan, faziam um jantar de Páscoa e não comiam fermento por 7 dias. Polícarpo nos deu essa menção. Polícarpo falou, olha, guardamos a festa da Páscoa como nos foi legado pelos apóstolos. E diz ele que é João que ensinou para ele isso. Então eles guardavam. Historicamente eu sei que a igreja guardava a festa de Páscoa. Igual o judeu, fazendo jantar e deixando de comer fermento. Se eles faziam isso, é porque aceitaram o convite. E tem mais convite lá em Colossenses 2. Aqui a citação está errada aqui. Aqui é Colossenses. 1 Coríntios 5:8, Colossenses 2:16 e 17. Ali tem uma dica de Paulo, ninguém julgue vocês não, por causa de lua nova, sábado, comida, bebida, dias de festa, porque essas coisas são sombra das coisas que hão de vir. E Cristo é o nosso cabeça. Então ele fala, não deixa ninguém perturbar vocês que não são judeus e estão guardando essas coisas não, porque tudo isso é imagem de Cristo. É imagem de coisas proféticas que estão por vir. A admoestação de Paulo foi para incentivar, não foi para proibir. Só que o pessoal traduz o contrário, né? Acha que Paulo está falando contra. Paulo está falando a favor. Não deixe ninguém julgar vocês por causa da celebração dessas coisas. Então, se Paulo convidou, eu vou convidar também. E goste quem gostar.
nós vamos falar assim, pessoal, o Shabat é uma bênção, não é que a gente fala? O Shabat é uma bênção, celebrar as festas é uma bênção, celebre conosco. Eu vou fazer isso sim. Ah, eles não são judeus, não têm obrigação. Mas ninguém está mandando celebrar nada. Eu estou convidando. Faça prova disso que eu estou te mostrando. Prove e vê. Se não for bom, você joga fora. Prova. Experimente. Esse foi o convite apostólico. Experimente. Sem impor, sem estressar, sem bater na cabeça de ninguém. Experimente. Celebre. Não deixe ninguém te criticar. Não fique preocupado com as críticas, não, porque elas virão. Ah, estão falando que a gente é judaizante. Estão falando que nós estamos judaizando. Não deixe ninguém te julgar, não. Paulo fala, não deixe ninguém se fazer árbitro contra vós. Juiz da sua vida é Deus, não é ninguém não. Por que é sombra das coisas que virão? Olha aqui Isaías 2:2, o povo subindo lá para aprender a lei de Deus. Zacarias 14:16, o mundo celebrando a festa dos tabernáculos. É sombra daquilo que está de vir. Quando você na sua igreja celebra a festa de Páscoa, você está fazendo um símbolo profético. Quando você faz o memorial da festa de tabernáculos, na data correta, você está anunciando aquilo que Zacarias 14 anunciou. É profético, Paulo falou, é imagem das coisas que estão por vir. Então é bom. Agora, olha a união que eles tinham com a igreja gentílica. A igreja gentílica, olha a união que os judeus crentes tinham com ela. É isso que eu tenho que ressuscitar nos dias de hoje. Olha só. Se os apóstolos consideravam os não-judeus em Cristo como parte da família de Deus, sem a necessidade de conversão ao judaísmo, isso também faremos. Se considerava o sujeito como parte da família de Deus, sem obrigar ele a converter, eu vou fazer a mesma coisa. Ah, para fazer parte da minha congregação judaico-messiânica, você tem que passar pelo rito da Brit Milá, da circuncisão. Não, aí já saiu fora. Aí já saiu fora dos apóstolos, aí já está fora. Já não me interessa. Já não me interessa. Porque os apóstolos deram esse exemplo, olha aqui. Sois filhos de Abraão mediante a fé. Acabou. Não foi ordenada a circuncisão para quem não é judeu na igreja. Pode fazer por fins biológicos, medicinais, não importa. Agora, para fazer parte do povo de Deus, circuncidar, que maluquice é essa? Joga fora a cruz. Então a obra de Yeshua foi em vão. Se o camarada, depois de Cristo, precisa de circuncidar para entrar na aliança com Deus, Cristo não precisava ter vindo. Bastava o mundo todo circuncidar e virar judeu. Para que Yeshua teve que vir? Se a beleza é colocar o camarada que não é de Israel, por ele, por Cristo, dentro da aliança com Deus. Essa que é a beleza, o poder do evangelho. Igualdade com os gentios crentes. Ah, meu irmão, o camarada põe um quipá na cabeça, veste um paletó preto e acha que é melhor que todo mundo. Deixa crescer uma barbichinha falhada e acha que é mais inteligente, que é melhor que todo mundo. Isso não existe, pessoal. Não há diferença de judeu e grego. Quanto à salvação, na igreja, não há diferença. Você está entendendo? Um não é mais abençoado que o outro. Um não é mais capacitado que o outro. Paulo deixou isso claro. Há sim diferenças de chamado. Diferenças de responsabilidade. O pessoal confunde eleição com salvação. Ah, porque o judeu, mesmo o judeu depois de convertido, não é mais o eleito, não é o povo eleito. Depois de Cristo, toda a igreja que é eleita. Não é bem assim não. O povo judeu depois de Cristo ainda é o povo escolhido, ainda é o povo eleito. Eleição tem a ver com responsabilidade, não com salvação. O judeu, para ser salvo, passa pelo mesmo caminho que você. Ele não é salvo só porque ele é judeu. O caminho é um só, para todo mundo. Mas a responsabilidade dele é maior do que a sua. Isso eu já te adianto, é maior. Se os apóstolos não tratavam os não-judeus em Cristo como prosélitos, pessoal, isso aí não existe.
Já pensou se o Mateus aqui, se o Rabino Marcelo tratasse você que está me visitando aqui, que faz parte da minha congregação, como prosélito? Aqui na minha congregação nós temos 10 judeus e 20 prosélitos. O que é isso? Prosélito é um termo usado para quem se converte ao judaísmo ou para quem muda de religião. Os rabinos na época de Yeshua, um pouquinho antes de Yeshua, eles entenderam um conceito divino. Eles disseram assim, peraí, se é nossa obrigação ser luz para as nações, e para se entrar na aliança com o nosso Deus, tem que converter o judaísmo, vamos sair pelo mundo fazendo prosélito. Porque aí nós vamos adiantar a vinda do reino de Deus. Nós vamos cumprir o pensamento até que não estava muito errado, não. O problema é que depois que Yeshua veio, ele inaugurou uma entrada de quem não é judeu, não por intermédio da circuncisão, mas por intermédio da fé. É a circuncisão de Cristo. O camarada se torna filho de Abraão como eu, não pela circuncisão, pelo sangue, mas pela fé. Então ele está ali comigo, junto comigo. Trata como prosélito, está errado. Ele não é prosélito, porque ele não converteu religião nenhuma. Você fez parte da minha congregação, eu espero que você tenha se convertido a Deus, igual Tiago fala lá em Atos 15. Não devemos perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a judaísmo messiânico, é isso? Toda semana tem e-mail perguntando, como faço para me converter ao judaísmo messiânico? Dá vontade de responder, some! Some que você vai causar menos estrago para a igreja. Some do mapa. Não existe conversão ao judaísmo messiânico, pessoal. Ah, Mateus, mas por quê? Na minha opinião existe. Tudo bem, respeito sua opinião, mas o que os apóstolos declararam não foi isso. Eles disseram, não podemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Acabou. A conversão não é religião nenhuma, não é a judaísmo, nem judaísmo messiânico, nem cristianismo, é a Deus. E outra coisa, começa a chamar o camarada que não é judeu de filho de Noé. Peraí, filho de Noé. Aí eu fui ver lá, por que filho de Noé? Ah, porque os apóstolos disseram para eles cumprir as leis noéticas, lá em Atos 15. É verdade. Os apóstolos deram as leis noéticas, que eram um protótipo da Torá. É um resumo da Torá, as 7 leis noéticas. Eles deram 4, porque as outras 3 já eram guardadas automaticamente ali, naquelas comunidades. Mas, peraí, não é só porque eles estão guardando uma lei, que nunca foi chamada de lei noética, os rabinos é que chamaram de lei noética, mas elas surgem lá em Noé. Que o camarada é filho de Noé. Ah, aqui eu sou filho de Abraão, sou judeu. Você é filho de Noé porque você não é judeu, mas é crente. Que isso? O que os apóstolos nos ensinaram? Olha aqui. Eu tenho que considerar você, não como filho de Noé, mas filho de Abraão, pela fé. Porque você é comigo concidadão e co-herdeiro com Israel. Pois por quê? Porque Deus não fez a aliança que você entra quando você aceita a Yeshua, não é a aliança de Noé não, pessoal. É a aliança de Abraão que você entra. Ah, eu estou na nova aliança. Sim, mas a aliança que você ganha a adoção, atenção, você ganha a adoção é em Abraão, não é em Noé. São filhos de Abraão mediante a fé. Vós sois descendência de Abraão mediante a fé. Vocês entraram como filhos de Abraão mediante a circuncisão de Cristo. Paulo ensina lá aos Coríntios. Então, se quer chamar o camarada que não é judeu de filho de alguma coisa, chame ele de filho de Abraão. Porque eu também sou filho de Abraão. Você também é, seja pelo sangue ou pela fé. E eu já disse aqui, hein? Quem não é filho de Abraão nesse mundo está lascado. No reino de Deus só tem lugar para quem é filho de Abraão. Você está me entendendo? Quem não é filho de Abraão está lascado. Dá o seu jeito. Ou você tem que ser filho de Abraão mediante o sangue, mas que também não vai ser o suficiente se você não tiver uma mudança interior, ou você é filho de Abraão mediante a fé. Quem não é filho de Abraão, Deus não tem filho bastardo. Você está entendendo? Você tem que entrar na aliança de Abraão de alguma forma. Aliás, de uma forma só, que é a fé.
Ah, isso aqui é filho de Noé. Que filho de Noé o quê? É filho de Abraão igual a mim. Somos família de Deus, olha aí, ó. Família de Deus. Se um é filho de um pai, o outro é filho de outro pai, como é que fica isso aí? E a mãe é o Espírito Santo? Então não é irmão, não é família. Somos todos filhos de Abraão, seja mediante o sangue ou mediante a fé. Porque em Abraão foi estabelecida a aliança de adoção, e não em Noé. Se os apóstolos ensinaram assim, se o apóstolo me ensinou que quem não é judeu é filho de Abraão comigo, é assim que eu vou falar, é assim que eu vou fazer. Ah, mas eu acho. Não, tudo bem, você pode achar o que você quiser. Mas o apóstolo me ensinou isso. E é isso que eu vou guardar. O aspecto judaico do evangelho da circuncisão, essa expressão é usada por Paulo lá em Gálatas 2. Não fique assustado não é coisa mal não. É só que ele queria falar assim, ó, o ministério dos judeus crentes para os judeus e o ministério do judeu crente para a igreja. Você está entendendo? Não é coisa ruim não. Por quê? Porque o judeu messiânico, ele é também responsável pelos seus irmãos judeus. O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 9? Eu estaria disposto a abrir mão da minha própria salvação, se isso fosse salvar alguns irmãos meus judeus, compatriotas segundo a carne. Então eu tenho que compartilhar de Paulo dessa mesma paixão, para salvar os meus irmãos judeus. Então os apóstolos criaram essa definição, evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. O que significa? O modo como nós levamos a palavra para quem não é judeu e o modo como nós evangelizamos e levamos a palavra para quem é judeu. Tem diferença? Tem e muita. Que se você quiser pregar para o não judeu, igual você prega para o judeu, vai dar confusão. Você não vai alcançar seu objetivo. A mensagem primordial é a mesma, mas os detalhes, as nuances são diferentes. Para o gentio, a gente tem que enfatizar certos aspectos. Para o judeu, tem que enfatizar outros. Eu não preciso pregar para um camarada que não é judeu, provando para ele que Jesus é o Messias pelo Talmud. Você já viu isso? Eu vou subir aqui numa comunidade qualquer aqui de Belo Horizonte e vou evangelizar da seguinte forma. Venha ouvir por que Jesus é o Messias de acordo com o Talmud. Você acha que alguém vai assistir minha palestra? Mas essa mesma palestra num centro judaico, meu amigo, é bomba na certa. Que mexe com a estrutura do judaísmo. Então você tem que saber levar a palavra para os dois grupos. Se o aspecto judaico do evangelho, não pode, atenção, esse meu trabalho como judeu, não pode oprimir, perturbar ou incomodar o evangelho da incircuncisão. Eu não posso. Eu não posso trocar os dois e perturbar um, perturbar o outro. Eu não posso nem pregar para o judeu que ele tem que largar toda a lei para aceitar a Cristo, que é uma mentira. Nem posso pregar para o gentio que ele tem que guardar toda a lei, porque ele agora ele é cristão. É mentira também. Você não pode trazer perturbação nem para um lado nem para o outro. Os apóstolos não perturbavam aqueles que dentro dos gentios se convertiam a Deus. Assim também nós faremos. Eu vou o quê, hein? Eu vou dar exemplo com a minha vida e eu vou ensinar, exortar, guiar com amor e vou convidá-los a fazer prova de bênçãos que Deus deu para nós, mas que são acessíveis a vocês que são nossos irmãos mediante a fé. Se Paulo fala que você é co-herdeiro com Israel, você pode fazer uso. Não é pecado. Se Paulo fala que você é concidadão com o judeu, não é pecado você usufruir de coisas que Deus fez realmente para as nações. Quando Deus deu as festas, ele falou, essas são as minhas moedim, essas são as minhas festas. Não falou, essas são as tuas festas, Israel, guarde-as as 7 chaves. Não, essas são as minhas festas que vocês vão celebrar. Então não há uma exclusividade, não. Há uma responsabilidade do judeu. Mas o gentio crente é convidado a entrar nessa bênção que é a celebração das festas bíblicas. Se os apóstolos consideravam os não-judeus em Cristo como descendência de Abraão mediante a fé e membros da mesma família de Deus, sem exigir a circuncisão, assim também faremos. Está aí, Gálatas 3, 29, Paulo já resolveu a questão. É igual a mim perante Deus.
Conclusão. O exemplo e a doutrina apostólica é o exemplo a ser seguido nos dias de hoje. Então, o exemplo que eles nos deram lá é o que eu tenho que seguir hoje. Tanto para judeus crentes quanto para não judeus. Esse exemplo apostólico não é contrário à Torá, nem é contrário aos profetas. Eles falam a mesma língua. Eles falam a mesma língua. Essa doutrina que me interessa. Essa forma de interpretar a Torá que me interessa. Essa forma de apresentar a Torá para quem não é judeu é que me interessa. É assim que eles apresentavam. Não chegava lá já mandando, não. Ó, isso aqui é o essencial, é o básico. Além disso, busquem vocês são livres. Procurem saber, procurem estudar, façam uso de coisas boas que Israel tem. É uma coisa boa. Por isso, o ambiente da igreja, carralo, ou sinagoga, ou congregação do primeiro século é tão importante. Porque foi só no primeiro século, pessoal, que os apóstolos surgiram, que Yeshua veio, que os apóstolos surgiram, e que eles criaram uma espécie, como é que eu chamo isso? Vamos usar um termo que o David Stern criou. Eles criaram uma espécie de judaísmo transcultural. O que é isso, judaísmo transcultural? É uma adaptação das tradições judaicas, do legado judaico, para quem não é judeu. Eles adaptaram a coisa para quem não é judeu. Criaram uma forma de ensinar a Torá para quem não é judeu. Com amor, com benevolência, com unção, com conhecimento. Agora preste atenção. A igreja, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, não surgiu no primeiro século, não. Não foi lá em Atos 2 que a igreja surgiu, não. Você sabia disso? A igreja não foi criada no primeiro século, não. O povo separado por Deus existe desde o Éden. A igreja foi criada no Éden, não em Pentecoste. Mas foi em Pentecoste que aconteceu uma coisa única na história. Foi com a vinda de Yeshua que aconteceu uma coisa única na história. O quê? As porteiras, as fronteiras do reino de Israel foram o quê? Abertas. Para quem não é judeu. Porque até então, se o camarada quisesse entrar naquele legado, se ele quisesse ser co-herdeiro com o judeu, se o camarada antes de Cristo quisesse ser concidadão com o judeu, ele tinha que se converter ao judaísmo. E depois de Cristo, que acontece o quê? Mediante a fé em Cristo, mediante a obra de Yeshua, quem não é judeu pode fazer parte do legado de Israel sem a conversão, pela fé. É por isso que isso tendo acontecido no primeiro século, é que o ambiente do primeiro século é tão importante para mim. Ele é o exemplo, porque nele uma mudança foi dada. Não uma contradição com a Torá, mas ampliou a Torá. A Torá foi ampliada e de uma forma muito específica. As fronteiras de Israel foram abertas de uma forma bem específica. Então, mas foi com a vinda de Yeshua que indivíduos fora da comunidade de Israel tiveram a oportunidade de experienciarem um enxerto. Olha aí. Ser enxertado em Israel é só em Cristo. Só foi possível depois de Cristo. A adoção, o que é um enxerto, hein? Vou explicar. O que é ser enxertado em Israel? É ser feito filho e participar plenamente do legado dado irrevogavelmente a Israel. Paulo fala lá em Efésios 2. Yeshua veio, anunciou paz a quem estava perto, aos judeus, e paz para quem estava longe, os gentios. E quem estava longe, ele fez o quê? Foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados a quem? A Israel. Cristo é o veículo. Ele te aproximou a Israel. Ele te aproximou das bênçãos, do legado e da responsabilidade de Israel. Então, se Israel tem que ser bênção para o mundo, você também tem que ser. Em Cristo. Se Israel é responsável pelo mundo, você também é em Cristo. Se vidas se perdem, você tem que assumir culpa também. Nós temos que fazer alguma coisa. Você não pode se conter com essa situação. Você tem que se sentir responsável como o judeu deveria se sentir. Você é co-herdeiro com ele. Mesmo no primeiro século, pessoal, tinha problema.
Tem gente que fala assim, essa visão da restauração do primeiro século ela é falha, porque o primeiro século estava cheio de problema. Me mostra um dia na história da humanidade onde não existiram problemas. No Éden, lá teve problema também. No milênio, vai ter problema também. Pessoal, presença de problema não invalida o ambiente, não. Presença de problema deve ser corrigido. Primeiro século tinha problema? Tinha. Mas tinha também os apóstolos que governavam e sabiam administrar, e sabiam corrigir, e sabiam lidar com isso. Então, já existia problema no primeiro século. Mas havia uma estrutura de governo, ensino, admoestação, relacionamento e comunhão eclesiástica. Comunhão, pessoal. Eles tinham uma comunhão lá que deve ser o padrão para nós nos dias de hoje. Por isso que o primeiro século é tão importante. Que ele é um ambiente, não um ambiente perfeito, mas ele é um ambiente exemplar para nós. Porque lá tinha judeu crente, lá tinha não judeu crente. Lá tinha gente que queria ser judeu e não era. Tem também hoje. Lá tinha gente que estava na igreja, foi salvo, era cheio do Espírito, mas tinha pecados gravíssimos. Hoje também tem. Então, lá é o exemplo que vai te dar solução para tudo. Todos os tipos de problemas que a igreja pode ter, ela teve no primeiro século. E os apóstolos resolveram. Então, tem como a gente aplicar a resolução hoje. Nós temos que ser como eram lá em Israel nos dias de Abraão. Abraão saindo com o exército, brigando com 5 reis, matando, dominando cidade, resgatando o sobrinho. É assim que tem que ser? Não, pessoal. O ambiente que é exemplo para nós é o primeiro século. Porque lá as fronteiras foram abertas. Lá tinha uma autoridade, pessoal. Tinha uma autoridade em Jerusalém que se responsabilizava pela igreja, de judeus crentes, você está entendendo? Judeus crentes cheios do Espírito Santo em Jerusalém, ajudavam todas as comunidades ali da região. Região não, do mundo na época. Toda igreja que existia no mundo tinha Jerusalém como autoridade, tinha os apóstolos em Jerusalém como autoridade. Era uma forma governamental que abençoava as igrejas. Você acha que alguma igreja reclamava porque os apóstolos estavam lá em Jerusalém e mandavam cartas para eles? Você acha que tinha alguém que reclamava? Só os rebeldes, porque o povo mesmo acatava. Por quê? Era bênção de Deus, porque Deus instituiu aquela igreja em Jerusalém como sendo uma forma de governo, de administração. Não entenda governo como imposição, não. Governo aí eles em Jerusalém tinham a responsabilidade pelas igrejas fora. E eu creio piamente, isso é Mateus, viu? Não estou falando visão da casa, não. Nem sei se eles acreditam nisso aqui, mas é uma coisa que eu acredito. Antes da vinda de Yeshua, esse governo apostólico em Jerusalém, composto de judeus crentes, vai ressurgir. Vai reaparecer em Jerusalém. Sabe por quê? Porque a igreja não vai conseguir alcançar aquilo que ela tem que conseguir, sem ela copiar, sem ela voltar. O filme da história está voltando. Se existia antigamente um centro apostólico que ajudava a igreja em Jerusalém, vai voltar a existir de novo. E esses judeus cheios do Espírito Santo lá em Jerusalém vão viajar para o mundo todo, ensinando, ajudando as igrejas, caminhando junto com a igreja. Aí a igreja vai dar um salto nos planos de Deus. Aí tem um que fala assim, eu não aceito judeu nenhum mandar na minha vida. Então escolhe outra fé, porque Yeshua é o quê? Grego? Chinês? Um judeu manda na sua vida, meu irmão, querendo você ou não. Seja você árabe, palestino, turco, iraniano. Um judeu manda na sua vida. Um judeu é senhor da sua vida. E o nome dele é Yeshua HaMashiach. Eu não gosto de judeu. Então, se você não gosta de judeu, talvez o céu não seja um lugar muito bom para você ir. Porque lá vai estar cheio de judeu. Lá vai estar Abraão, lá vai estar Isaac, lá vai estar Jacó, lá vai estar Davi, Isaías, Ezequias, Ezequiel, Miqueias, Zacarias, Osé, vai dar tudo lá. Se você não gosta de judeu, o que você vai fazer lá?
Vai para outro lugar, né? Vai ter gente mais bacana. Vai para outro lugar, então. Então, pessoal, essa autoridade apostólica de Jerusalém, eu oro para que ela volte, porque ela vai ser bênção para a igreja de novo. Vocês acham que o ministério ensinando de Sião é bênção para a igreja? Vocês acham que o ministério do Rabino Shulam tem sido bênção para a igreja? Agora você imagina uma centena de judeus messiânicos, tipo o Rabino Marcelo, tipo o Rabino Shulam, lá em Jerusalém, uma centena, tá? Vamos falar 100. Unidos lá em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra. Lá de Jerusalém, viajando para o mundo todo, ensinando a palavra. Será que isso vai ser bênção para alguma coisa? Se um Rabino Shulam, se um Rabino Marcelo já tem abençoado, imagina 100, 1000. É isso que eu oro para voltar a acontecer. E eu quero ver nos meus dias isso voltando a acontecer. Que a igreja precisa disso. Que o verdadeiro judaísmo messiânico, que eu estou chamando aqui de judaísmo apostólico, que no final das contas é esse que me interessa. Aí eu acato as decisões do judaísmo rabínico. Cuidado. Tem coisa lá que vai contra a Torá. Cuidado. Judaísmo apostólico. Eu não quero criar outra denominação, né? O Mateus criou agora, ele falou que não é mais messiânico, agora ele é apostólico. Pelo amor de Deus. Hasve Halila. Deus me livre disso. Não é isso que eu quero, não. Eu estou falando que o verdadeiro judeu messiânico tem como autoridade o judaísmo dos apóstolos. A forma como os apóstolos ensinaram a Torá. A forma como Yeshua ensinou a Torá. Que esse judaísmo messiânico se fortaleça e seja presente em nossos dias, apenas com a restauração da responsabilidade judaica para com a igreja, caminharemos rumo à volta de Yeshua. E é por isso que eu sempre digo, restauração já.